No mundo corporativo moderno, a gente investe milhões de horas e recursos naquelas famosas avaliações de desempenho, né? Nossa, e como investe? É um tempo absurdo. Demais. E o padrão é quase sempre o mesmo. A gente olha super rápido para o que deu certo, tipo 5 minutinhos, e passa o resto da reunião, uns 90% do tempo, tentando criar planos de ação para consertar as nossas fraquezas. Sim, é uma obsessão por focar naquilo que teoricamente está quebrado. Exatamente. Mas e se o verdadeiro segredo para uma performance de elite e para uma vida mais plena no geral não for ficar tentando reparar o que falta? Pois é, e se for descobrir o que a gente já tem de melhor? E isso, transformar na nossa maior arma aquilo que a gente já faz bem por puro instinto. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui em The Deep Dive. É um prazer estar aqui para mais essa exploração. Nossa missão na exploração de hoje é investigar as forças de caráter do VIA, que é um acrônimo para Values in Action ou Valores em Ação. A ideia central aqui é entender o que nos torna a nossa melhor versão, sabe? Indo bem além daquele crachá da profissão para decodificar a essência de quem nós somos. Uma proposta bem ambiciosa, né? Com certeza. Beleza, vamos desvendar isso, porque a origem dessa conversa toda é surpreendentemente cotidiana. Não começou num laboratório impessoal cheio de cientistas. Não, foi bem longe disso. Foi com a história de uma mãe. Isso lá por volta de 2002. Ela estava tentando lidar com uma filha adolescente. E quem convive com jovens de 15 ou 16 anos sabe que o nível de conflito pode ser bem intenso. É, uma fase super puxada. Muito. E foi buscando entender como navegar essa fase e, buscar uma felicidade autêntica que ela acabou caindo numa palestra em Washington com o Martin Seligman. Ah, o fundador da psicologia positiva. Ele mesmo. E foi lá que a chave virou completamente. E essa virada de chave acontece porque a psicologia, historicamente, sempre foi brilhante em mapear o que há de errado com a mente humana. Sim, focar no problema, né? Exato. Nós temos manuais imensos, tipo DSM, que catalogam cada transtorno, cada patologia, cada déficit mental com uma precisão cirúrgica. Mas até aquele momento não existia um vocabulário... Um vocabulário para a sanidade, digamos assim. Perfeito. Não tínhamos um manual diagnóstico para o que faz a vida valer a pena. A iniciativa do projeto VIA, liderada pelo Seligman e pelo Chris Peterson, surgiu justamente para preencher esse vácuo histórico. E a metodologia não foi pouca coisa, né? Envolveram psicólogos, filósofos, historiadores e até os pesquisadores do Instituto Gallup. Caramba, o Gallup entrou nessa? Entrou. E o papel deles foi fundamental porque trouxeram a capacidade de cruzar dados culturais em uma escala global. Ah, entendi. O objetivo não era inventar uma listinha nova de virtudes que soasse bacana para o RH das empresas, mas sim garimpar a história da humanidade para descobrir o que já era valorizado universalmente. É uma peneira moral gigantesca, então. Porque para chegar na lista final, os critérios de seleção precisavam ser muito implacáveis. Sem dúvida. Não bastava ser uma característica legal. Para ser considerado uma força de caráter genuína, precisava ser valorizada moralmente por todas as culturas, de todas as religiões, em qualquer época histórica. E precisava ser mensurável, né? Que é exatamente a função do teste VIA que a gente conhece hoje. Sim. E o que eu acho mais intrigante dessa pesquisa é que as forças precisavam ser absolutamente distintas umas das outras. Não podiam se sobrepor. Exato. Então eles basicamente tentaram encontrar os números primos do caráter humano. Como assim? Aqueles blocos fundamentais de personalidade, que não podem ser divididos em frações menores de comportamento. Faz sentido? Nossa, total. O que é fascinante aqui é o quão difícil é isolar esses blocos fundamentais. Assim como o número 7 não pode ser quebrado em números inteiros menores, uma força como a bravura é um conceito autônomo. Ela se sustenta sozinha. Isso. Ela não é a soma de outras coisas, ela é o próprio pilar. E além de serem universais e indivisíveis, tinha um critério ainda mais curioso na seleção. Qual? A necessidade de existirem paradigmas ou prodígios que encarnassem essas forças na vida real. Espera aí, mas quando a gente fala em prodígio,
A imagem que vem logo na cabeça é tipo um Mozart de 5 anos de idade compondo no piano ou um gênio da matemática. Sim, a gente sempre pensa em habilidade técnica. Como seria um prodígio moral? É uma criança que já nasce com um nível assustador de empatia no parquinho da escola, ajudando todo mundo. É exatamente essa lógica. A pesquisa precisava identificar indivíduos na história ou na sociedade contemporânea que demonstrassem essas características em um nível tremendo, quase inexplicável para a idade ou para o contexto. Caramba. Pessoas que desde muito cedo demonstraram um senso de justiça inabalável ou uma capacidade de perdão que desafia totalmente a lógica comum. Então, se uma força proposta não tivesse exemplos claros de pessoas que a encarnassem como uma vocação inata, ela caía fora. Era descartada na hora. Esses traços formam a nossa espinha dorsal comportamental, entende? Eles não mudam de uma hora para outra. E quando são ativados, trazem uma sensação muito profunda de realização. Só que isso nos leva a uma encruzilhada prática na nossa análise. A gente estabeleceu que existem essas virtudes universais, esses números primos do bem, mas será que é possível ter bondade em excesso? Essa é a grande armadilha. Imaginem só a afinação de um violão. Se a corda estiver frouxa demais, o instrumento simplesmente não emite som nenhum. Fica mudo. Fica mudo. Mas se a gente girar a tarraxa e esticar essa corda além do limite... Ela arrebenta no meio da música. Exatamente. Com as nossas qualidades e forças de caráter, a mecânica é a mesma. Totalmente a mesma. E isso levanta uma questão importante que nos força a voltar a alguns milhares de anos, lá direto para a Grécia Antiga. Vamos de filosofia, então. Vamos. Porque o alicerce filosófico dessa ferramenta é profundamente baseado em Aristóteles. Mais especificamente no conceito do meio termo que ele detalha na Ética Nicômaco. O famoso caminho do meio. Exato. Aristóteles já argumentava que a virtude não é a maximização cega de uma qualidade. Qualquer força de caráter, se não for rigorosamente calibrada, manifesta um vício. Um vício. Sim, e esse vício ocorre de duas formas. Por déficit, quando a força está ausente, ou por excesso, quando ela se torna desproporcional. O que desconstrói totalmente aquela nossa crença moderna de que quanto mais de uma coisa boa, melhor. Exatamente, não é bem assim. Vamos testar isso na prática para quem nos acompanha. Pensemos no humor, por exemplo. O déficit do humor é fácil de identificar. É aquela pessoa carrancuda, né? Que traz um peso para o ambiente. Isso. Mas qual seria o excesso do humor? É a inadequação. É o indivíduo que faz uma piada no meio de uma reunião de crise grave da empresa ou no momento de luto familiar. Sim, o excesso transforma a força numa falha social terrível. Virou um defeito. E a generosidade opera nessa mesma frequência. O déficit, obviamente, é mesquinez. No entanto, o excesso não cria um ser humano super evoluído. Cria o quê? Cria alguém extravagante e irresponsável. Alguém que talvez doe recursos que a própria família precisaria para sobreviver no fim do mês. Nossa, faz muito sentido. Tem outro exemplo que o projeto VIA mapeia brilhantemente, que é a conscienciosidade. Que palavra difícil. Mas basicamente é aquela inclinação natural para o cuidado, para fazer as coisas do jeito certo, com atenção. Ah, tá. O déficit absoluto disso é a negligência, o descuido. Mas o excesso de conscienciosidade paralisa tudo. Isso é muito real. Se alguém que está nos ouvindo agora costuma ser apontado como o gargalo nos projetos da equipe, tipo a pessoa que atrasa todas as entregas, o diagnóstico padrão seria chamar essa pessoa de ineficiente. A famosa improdutiva. Só que, sob essa ótica, pode não ter incompetência nenhuma aí. A pessoa pode estar apenas sofrendo de um excesso de conscienciosidade. Ela se torna tão minuciosa, mas tão obcecada com o detalhe perfeito, Que simplesmente não consegue concluir nada. a força virou uma âncora pesadíssima. E a industriosidade ilustra esse mesmo perigo. Falhar nela é cair na preguiça, mas maximizar essa força sem limites é o caminho mais rápido e direto para se tornar um workaholic. Destruindo a própria saúde. A saúde, alienando a família, tudo em nome de uma produtividade tóxica.
A definição aristotélica de virtude exige uma precisão absurda. Trata-se de agir no momento certo, sobre as coisas certas, para as pessoas certas, pelo motivo certo e da maneira certa. É uma coreografia invisível. Uma dança bem complexa. É um alinhamento constante com o contexto. Então, se o segredo da vida é aprender a afinar essas cordas para não pecar nem pela falta e nem pelo excesso, quais são os instrumentos dessa nossa orquestra interna? Como é que essa pesquisa colossal organizou a lista final? No fim das contas, eles chegaram a 24 forças de caráter. 24. Isso. E elas foram agrupadas em 6 grandes famílias universais. E quais são essas famílias? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Bacana. A categoria da temperança, por exemplo, abriga forças vitais que muitas vezes passam totalmente despercebidas hoje em dia. É a capacidade de moderar os próprios impulsos. Dá aquela segurada, né? Exato. É lá que a gente encontra o perdão, a humildade, a prudência e a autorregulação. São os freios internos que nos impedem de passar daquele ponto de afinação ideal e arrebentar a corda do violão. Mas olhando para essas famílias, tem umas descobertas muito contraintuitivas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que te chamou mais atenção? Dentro da família da humanidade, tem a força de amar e ser amado, que é a capacidade não só de dar afeto, mas de aceitar relacionamentos positivos, de receber. Sim, é uma via de mão dupla. Pois é. E quando Seligman foi analisar os dados da Academia Naval Americana, ele descobriu que os líderes seniores, tipo generais e comandantes de altíssima patente, tinham o amar e ser amado como uma das suas forças características mais presentes. Impressionante, né? Quebra qualquer paradigma. Nós fomos condicionados a imaginar o topo da hierarquia militar como um ambiente de, sei lá, frieza tática absoluta, onde não tem espaço para emoção. Sim, aquele estereótipo do general de pedra. Exato. Como é que a capacidade de amar e ser amado se torna um diferencial competitivo num cenário de guerra e de defesa nacional? Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, de liderança, a aparente contradição simplesmente desaparece. Sério? Sério. O tecido conjuntivo de qualquer equipe que opera sob pressão extrema, seja no campo de batalha ou numa mesa de negociações corporativas críticas, não é a autoridade imposta pelo medo. É o quê? É a confiança. Um líder que possui a força de aceitar e nutrir relacionamentos genuínos cria um nível de lealdade e de segurança psicológica que aquela frieza robótica jamais conseguiria construir. Faz todo sentido. As pessoas seguem quem elas confiam. Exatamente. Essa capacidade bidirecional de empatia é o que mantém os grupos coesos quando tudo ao redor parece que vai desmoronar. E tem outra surpresa que desafia as nossas noções pré-concebidas. Desta vez na família da transcendência. Ah, a transcendência tem umas ótimas. Qual delas? A força chamada de apreciação da beleza. A reação instintiva da maioria das pessoas é imaginar que isso só se aplica a curadores de arte chorando diante de uma tela lá no Louvre. O pessoal acha que é uma coisa super elitista. Mas a beleza descrita na pesquisa é profundamente cotidiana, né? Muito. É a força que permite alguém parar por um segundo e admirar o cuidado na arrumação de uma mesa de jantar. Ou a luz no fim de tarde passando pela janela do escritório num dia comum. É a habilidade mecânica de conseguir enxergar o que há de bom nas pequenas texturas do dia a dia. E ainda na família da transcendência, a gente tem a força da espiritualidade. Essa costuma dar polêmica. Muita polêmica. Gera muita confusão e até uma certa resistência nas pessoas. Mas a pesquisa separa muito bem as coisas. Como assim? A espiritualidade, dentro das forças do VIA, não exige de forma alguma a observância de uma religião formal ou ir a uma igreja. O conceito aborda a sensação de pertencimento a algo muito maior do que o nosso próprio ego. Uma conexão cósmica, talvez. Sim, trata-se da atitude interna sobre onde nós nos encaixamos no cosmos, a capacidade de encontrar significado e propósito indo além dos interesses imediatos e individuais. Beleza. Então temos um mapa completo. 6 famílias, 24 forças.
Mas a realidade é que nenhum ser humano opera com todas as 24 virtudes no volume máximo ao mesmo tempo. A gente tem falhas de cobertura seletivas e tudo bem. Ufa, ainda bem, né? Ninguém é super-herói. Ninguém. Então, o que tudo isso significa na prática? Tipo, numa segunda-feira de manhã chuvosa para quem está nos ouvindo. É aí que entra a melhor parte. É aqui que surge o conceito das forças características. Forças características. Explica isso pra gente. De toda aquela lista de 24, cada indivíduo possui um núcleo duro de cerca de 5 forças. Algumas pessoas chegam a ter 8 ou 10, que formam a sua assinatura autêntica. É o que define quem você realmente é. E quando usamos essas forças principais, o nosso corpo e a mente respondem de um jeito muito específico, não é? A resposta biológica e psicológica é inegável. Impressionante. O que acontece... Quando alguém está operando dentro das suas forças características, o primeiro sintoma é um entusiasmo profundo, um brilho no olho. A curva de aprendizado para tarefas que envolvem essas forças se torna incrivelmente rápida. A pessoa pega o jeito num piscar de olhos. Exato. E, mais importante, a pessoa entra naquele estado de flow, de fluxo contínuo. Aquele momento em que o tempo simplesmente desaparece. Isso mesmo. Essa energia vital, esse vigor que surge é tão poderoso que acaba funcionando como uma força em si mesma. Uma força que pode ser cultivada e expandida com a prática consciente diária. E a gravidade dessas características é tão intensa que é quase impossível evitar usá-las, mesmo quando o contexto talvez não seja o mais ideal. É mais forte que a gente. Muito mais forte. Tem uma história fantástica da palestrante que a gente mencionou lá no início, a mãe da adolescente. Ah, eu adoro essa história. A força número 1 dela é a curiosidade. E ela conta que certa vez estava jantando num restaurante onde as mesas eram muito coladas umas nas outras. Bem pertinho. Quase dividindo o prato. E na mesa ao lado, começou uma conversa que parecia fascinante. Cheia de informações inéditas, de fofocas novas. E ela com a curiosidade lá no alto. Ela simplesmente não conseguiu evitar. A força característica a puxou com tanta violência que ela passou a prestar muito mais atenção à conversa dos estranhos do que às pessoas na sua própria mesa. Nossa, que situação! É um exemplo mundano, um pouco hilário até, mas que ilustra perfeitamente aquele excesso aristotélico entrando em ação sem que a gente perceba. A curiosidade se transformou por alguns minutos numa baita inadequação social. Virou a intrusa da mesa alheia. Total. E quem nunca sentiu esse puxão invisível da própria natureza, né? A gente sempre escorrega. Mas o aspecto mais revolucionário de entender essas dinâmicas é perceber que as forças humanas não operam em um jogo de soma zero. Como assim, soma zero? Bom, se essa palestrante exercita a curiosidade dela no nível máximo, ela não rouba a curiosidade disponível no ambiente. Ah, a curiosidade não é um bolo que acaba se alguém comer um pedaço. Exato. Ela não diminui a capacidade de quem está sentado ao lado dela de ser curioso também. Pelo contrário, contagia. Contagia. Quando a gente presencia alguém operando na sua essência, usando as forças características de forma afinada e autêntica, isso nos eleva. O vigor de um contamina o espaço todo. Que perspectiva incrível! Não existe escassez na virtude. A demonstração de uma força energiza o todo, gerando uma elevação coletiva e não uma disputa ou uma competição. Fazendo uma amarração final dessa nossa exploração de hoje, fica muito nítida a diferença entre o que a gente faz para pagar os boletos e quem nós somos na raiz. Totalmente diferente. O Projeto Viapa foi lá e documentou as 24 peças do quebra-cabeça da boa vida. Mas o grande aprendizado não é apenas memorizar uma listinha de palavras, e sim entender a afinação do violão. O meio termo sempre. Nossas maiores qualidades, se não forem monitoradas, se transformam facilmente nos nossos piores vícios, seja pela falta ou pelo exagero. Sim, o excesso da corda arrebentando. O convite dessa ferramenta é radical. Em vez de passar a vida inteira frustrados, batendo cabeça, tentando consertar as nossas falhas, talvez a gente devesse focar em identificar, calibrar e celebrar aquelas 5 ou 10 coisas nas quais nós brilhamos naturalmente. E onde encontramos o nosso fluxo. É uma mudança imensa na lente através da qual a gente vê o desenvolvimento humano. É libertador. Mas, sabe, existe um detalhe subjacente na pesquisa que serve como uma provocação muito necessária.
A teoria aponta que essas forças características, embora sejam inatas, elas são possibilitadas e sustentadas pelas instituições em que a gente vive. Puxa, isso dá um passo atrás importante na nossa análise. Totalmente, porque transfere parte do peso das costas do indivíduo lá para o ecossistema. Explica melhor. Se as pessoas que estão nos escutando agora sentem que a sua energia vital está no vermelho, que não conseguem achar entusiasmo nas rotinas de jeito nenhum, a pergunta que precisa ser feita é: será que tem algo de errado com as suas forças de caráter? Ou será que é o lugar? Ou será que os ambientes de trabalho modernos, sabe, com aquelas pressões irreais e métricas implacáveis, estão desenhados de uma forma que obriga todo mundo a operar nos vícios e nos déficits? Nossa, pesado. Fica essa reflexão, né? Como é que os ecossistemas, as empresas e as estruturas ao nosso redor estão moldando silenciosamente, permitindo ou inibindo o nosso caráter todos os dias? É o tipo de provocação que a gente não consegue simplesmente ignorar, virar as costas e voltar ao trabalho logo em seguida. Fica ecoando. Com certeza. A nossa essência mais profunda precisa de um solo minimamente fértil para se manter naquele meio termo ideal do Aristóteles. Fica aí o convite para a gente olhar não só para dentro, mas também para os ambientes que a gente está habitando e construindo. Um convite para a vida. A gente agradece imensamente a companhia de todos em mais este mergulho profundo no comportamento humano. Continuem questionando, continuem mapeando e afinando as suas forças. E a gente se encontra na próxima exploração de The Deep Dive. Até lá!